Pois é, galera, e lá vamos nós de novo com o Bolsonaro convocando é, reuniões, passeatas, sei lá, manifestações na Avenida Paulista, como ele fez durante todo o seu mandato, né? Com aquele papo de que está sendo perseguido, de que tem que se defender. Agora, a maior piada de todas, de que é em defesa da democracia, como se ele e os seus seguidores defendessem a democracia. Eu estava vendo um vídeo aí de um ator, ele foi ator daquele filme lá, Tropa de Elite. Vocês procurando aí, vocês vão ver. Ele era bolsonarista, tirou foto com o Bolsonaro, com camisa do Bolsonaro. E ele fez uma avaliação perfeita sobre essa pataquada do Bolsonaro, né? Que ele se diz perseguido. E aí ele lembra muito bem, perseguido, recebendo mais de 60 mil reais do PL, ele com a mulher, recebendo aposentadoria milionária, livre, juntando patrimônio, recebeu mais de 17 milhões de doações, cheios de imóveis, mansões, dinheiros nos Estados Unidos, enfim, casa em Angra, casa no Rio de Janeiro, ou seja, milionário. Perseguido se ele tivesse, o Estado tivesse tomado tudo que é dele, todas as rendas dele, tivesse exilado ele. Ele está aí fazendo campanha, fazendo política e está respondendo na Polícia Federal e na Justiça, ao contrário do que os seus apoiadores dizem, por pataquadas que ele fez no governo dele, de tentar derrubar os poderes, tentar derrubar a democracia. Ele sabia que ia perder porque fez um péssimo governo. Agora, comentando, sem nenhuma politicagem, sem nenhum partidarismo. Quando ele foi eleito, eu até disse, que bom, foi eleito alguém da direita, espero que... Não concordo com muitas das bandeiras dele. Aquele papo fascista de falar Deus, pátria e família, a gente sabe que não acredita nada daquilo. Ele usa isso para engambelar seus seguidores, mas beleza. Não precisaria ele afrontar o Supremo, não precisaria ele fazer nada de golpe, não precisaria ele fazer aquelas motociatas de domingo, tentando lacrar o tempo todo. Ele poderia ter feito um bom governo, mesmo que tivesse defendido coisas que a esquerda não gostasse, mas ter ido pelo caminho liberal, ter ido pelo caminho do capitalismo, enfim, do mais trabalho, menos direito, seja lá o que for, mas ele tivesse governado com seriedade, ele teria sido reeleito com seriedade. Ele não estaria hoje respondendo inquéritos e tudo mais. A CNN, os comentaristas fazem um malabarismo astronômico para tentar dizer que a decisão do Alexandre de Moraes foi errada, de impedir ele de conversar com o Braga Neto e com o presidente do PL, que é o Valdemar da Costa Neto. Mas me diga aí, em qual país do mundo alguém que tentou dar um golpe contra a democracia, derrubar os poderes, prender ministro do Supremo, que, segundo as investigações, espionou autoridades e políticos, ele pode continuar fazendo política, ele não deveria nem ter mais direitos políticos nenhum. Ele está inelegível, mas ainda tem direito de estar fazendo política. Ele deveria ser proibido. Ele deveria ser proibido de estar em palanque fazendo política. Porque o que ele fez foi gravíssimo. Ele atentou contra a democracia, que foi uma luta cruel contra a ditadura, para se conseguir as diretas já, os caras pintadas e tal, para conseguir voltar a votar de novo, e ele tentar fazer uma espécie de AI-5 de novo para colocar generais no poder. Ainda bem que o exército não caiu nessa, não confiou nele, porque sabe que dá poder a ele para quê? Para quem? Para continuar aquela lacração de motociata de domingo, falando besteira, falando contra a ciência. Então o exército não caiu nessa. Vimos aí uma entrevista aí recente aí do ex-comandante do exército dizendo que agiu contra isso tudo porque, é claro, ele não ia cair nessa lorota de dar um golpe, derrubar as instituições para manter um cara que, quando tomou posse, que foi eleito pelas urnas, colocou o filho para governar ou administrar as redes sociais dele, o Twitter e tudo mais. E era quem governava de fato, era o filho. Ele só fazia o que o filho mandava, esse que é vereador no Rio de Janeiro. E, aliás, diz que é vereador no Rio de Janeiro, mas vai para cima e para baixo, mas ele nem pisa os pés na Câmara, eu acho. Que é uma espécie de vereador federal. E aí esse ator do Tropa de Elite, ele comenta, vão lá, vão apoiar ele, como se ele estivesse sendo perseguido. Pessoas estão lá, pessoas que tinham sua vida normal, estão presos lá na colmeia, em Brasília, penando, defendendo coisas esdrúxulas que ele falava, acreditaram uma espécie de lavagem cerebral que fizeram naquelas pessoas, ficaram na frente de quartel sem tomar banho e
dias e dias a fio para defender quem? O Bolsonaro e a família, que estão milionários, que estão ricos, que estão recebendo aí só de pensão e de salários de partido aí mais de 100 mil reais por mês, vive com cabeleireiro para cima e para baixo, a primeira-dama, viajando para os Estados Unidos, para tudo quanto é lugar, gastando milhões, e as pessoas se destinam a vestir uma camisa da CBF e dizer que vão defender a democracia, sendo que é só jogada, vão defender o Bolsonaro. A democracia não está em risco, estava em risco quando ele estava no poder. Ele estava no poder e não defendia a democracia, pelo contrário, queria derrubar, era contra a urna, inventava negócio de código-fonte, não sei o que, mentia o tempo todo. Quando sai no poder, ele vira um democrata que quer defender a democracia. Essa é a grande piada do ano. Astrologicamente, a gente vê que ele terá um ano muito difícil, muito terrível, tanto pelo horóscopo chinês, o ano do dragão, como pela astrologia com a entrada de Plutão em Aquário. Será um ano muito difícil para pessoas mentirosas, pessoas manipuladoras. Sempre vai ter os fanáticos, os cegos. A gente vê os comentários dos cegos nas redes sociais, quando você comenta qualquer coisa sobre as investigações. Atacam o Alexandre de Moraes, atacam o Supremo e começam a criticar o Lula, porque o Brasil ficou dividido assim, os fanáticos do Lula, tem também os fanáticos do lulopetismo e os fanáticos da extrema-direita do bolsonarismo. Mas vai surgir uma direita mais coerente, mais eficiente, que não fez o que ele fez contra o país e que vai crescer e vai substituir esse bolsonarismo desastroso para o país. Foi desastroso para o país. Então, uma pessoa que nem o Tarcísio, que é um hipócrita, um demagogo, que fez a campanha falando frases da Bíblia, igual o Bolsonaro fez na campanha nacional, ele fez na campanha. E aí a gente está vendo a polícia matando no litoral e ele comemorando as mortes de pessoas que ele não sabe nem se são condenadas de fato, se realmente estavam em confronto com a polícia. A versão do comandante dele, do Derrite. Mas ele defende e se diz cristão. Esses são os cristãos, defensores da pátria e da família, mas que não defendem a vida, não defendem a justiça. A polícia está para fazer justiça e segurança, evitar mortes e evitar crimes. Se antecipar e não ela própria causar os crimes. Então é isso que é o bolsonarismo. E é isso que eles vão defender. Então ele se faz de vítima, mas as contas dele estão em dia, a casa dele está paga, a luz dele está paga, a água dele está paga, o dinheiro está no bolso. Ele pode viajar de jatinho para onde ele quiser, passar férias no litoral, pode dormir o dia todo. Depois de sair da Paulista, ele pode ir até para qualquer lugar do Brasil, para a praia. As contas dele estão pagas, o dinheiro está caindo na conta. Ele recebeu 17 milhões um dia desses de doações, ninguém sabe o que foi que ele fez. E todo mês cai dinheiro do PL. É assim que ele está sendo perseguido, recebendo salário do PL, a mulher recebe salário do PL. E ele calculando eleger políticos no PL para continuarem servindo a ele, tendo cacique político a ele continuar como um imperador. É esse coitadinho que a gente vê na foto, com a camisa da CBF, se fingindo de perseguido, defensor da democracia, mas que está com milhões na conta, enquanto pessoas estão penando lá na colmeia. Coitados mesmo, que caíram nessa lorota e foram lá para Brasília. Teve uma que falou no Congresso que pegou 17 anos de prisão. Arrasou a vida. Eu não fico fazendo chacota não, eu tenho pena desse tipo de gente, tenho pena de cair na lorota de um loroteiro desse. Mas a escolha, o livre-arbítrio, né? A pessoa tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que seguir. Querem seguir esse tipo de demagogo, então quem planta colhe.